Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para mais um programa Momento Fosfosol com o nosso amigo, parceiro, Memória Man, André Inácio, que hoje vai ter sua vida bastante dificultada porque o nível das perguntas subiu e subiu muito. E eu quero ver como é que ele vai lidar com essa situação de hoje, continuando aquelas perguntas, 10 perguntas, começando da menos difícil para as mais difíceis. Eu quero ver como é que ele se sai hoje. E hoje tem uma coisa interessante que vai acontecer. Nós pedimos para pessoas de fora do QG do futebol, boleiros, jogadores de futebol. Olha que bonito, estou falando de jogadores de futebol, eles vão ficar até felizes. Fazerem, mandarem as perguntas para nós aqui no programa. E vamos ver como é que o André se sai hoje. Eu acho que as perguntas são bem difíceis. E eu já começo com a pergunta número 1. Ela vem do Carlos Renato, o famoso Carlão, que joga bola com a gente de vez em quando. E eu quero ver, ele é São Paulino. Ele fez uma pergunta relativa ao São Paulo mesmo, que é a seguinte: André, qual goleiro sucedeu Valdir Pérez quando Valdir Pérez saiu de São Paulo? Um abraço para o Carlão. Bom zagueiro, hein? Bom zagueiro. Bom, Valdir Pérez, ele sai do São Paulo em 83 ele estava, em 84... Bom, tem algumas possibilidades. Eu vou votar no Abelha, mas pode ser o Toinho você reserva, e o Tonho do Santo André também jogou. Então pode ser Abelha, pode ser Tonho. Pode ser cara, que tinha um nome... Barbiroto, cara, tinha um Barbiroto. Lembra do Barbiroto? Lembro do Barbiroto. Lembro do Abelha. Deve ter sido em 83, na final de 83, aquele gol do Sócrates, que o Zenon deu de calcanhar, era o Valdir ainda, se eu não me engano. Acho que era o Valdir. 84, o Abelha era da Ferroviária em 83. Eu vou votar no Abelha, mas menção honrosa para Barbiroto e Tonho do Santo André. Resposta errada. A resposta certa, você chegou nela, Barbiroto. Barbiroto era o goleiro que sucedeu. Vamos avaliar se teve, eu vou ver direitinho, se teve o Abelha e foi um pedacinho do Abelha e depois ele participou de 84, né? Pergunta número 2. Pergunta de Copa do Mundo. Qual o nome do jogador que tomou a cotovelada de Leonardo nas oitavas de final contra o Brasil e Estados Unidos? 4 de julho de 94, né? O jogador era o Tabi Ramos. E, se eu não me engano, ele era o uruguaio naturalizado americano, mas foi o Tabi Ramos. Isso eu não posso garantir, mas acho que é. Eu esqueci de dar o crédito, mas o crédito está dado. É o Lucas, corintiano, que é um dos corintianos bons, viu? Ele, assim, é um corintiano que enfrenta ali qualquer um, cara, que pega vai bem. Ele diz que pega pênalti, eu ainda estou para ver se ele pega tanto pênalti quanto ele. Eu pouco vi, mas o que eu vi nas disputas de pênalti, ele pegou, cara. Ele pegou. Mas assim, não, ele é gente boa, ele quer entrar no gol para pegar o pênalti. O goleiro sai que eu vou entrar. É uma figura. Pergunta número 3. Agora de um outro São Paulino, Fábio Aquil.
É uma boa pergunta, uma pergunta bem interessante, que envolve o time dele, que é São Paulo, contra o seu time, Palmeiras. Uma pergunta boa. No jogo entre São Paulo e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista de 1983, o árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquila não teve dúvidas em expulsar um jogador palmeirense que deu uma entrada em Zé Sérgio no meio de campo aos 17 segundos de jogo. Pois é, eu estava ouvindo. Quem era esse jogador? Esse jogo eu estava ouvindo no rádio. É. Acho que esse jogo empatou 1-1. O Palmeiras empatou no finzinho, porque 82 o Palmeiras ganhou as duas do São Paulo no Paulista, mas 83 a gente caiu no octogonal no grupo deles, a gente empatou um no último, nos acréscimos, Luiz Pereira, e perdemos de 1-0 num sábado, e aí fomos para a semifinal Corinthians e perdemos. Quem foi expulso aos 0 segundos, praticamente, foi o lateral ex-Botafogo Perivaldo, que era Botafogo, eu lembro bem dele no Botafogo, e o jogo foi 1-1. O Perivaldo virou morador de rua, né? Eu lembro de uma história, mas... eu não sei se ele morreu, cara. Mas tá vivo, né? Isso que eu queria saber. Quem mandou a perder essa aí foi o Fábio? Essa foi o Fábio Akil, goleirão, nosso goleirão lá. Eu acho que você viu ele algumas vezes. Na última vez. Na última vez que você foi, ele foi jogar lá. Fábio. O novo papai do Tom, o filho dele, Tom. Parabéns, então. E eu não consegui jogar muito com ele, porque ele foi num dia que eu consegui me machucar nas duas pernas. Né? É verdade. A mesma contusão nas duas pernas. Isso é coisa de velho, né? A grande Akil. A pergunta foi boa. Agora uma outra que também é o Akil com o Eugênio. Os dois fizeram uma pergunta que eu contei. Meu parceiro Deca, campeão brasileiro, é isso? O palmeirense Eugênio, muito palmeirense Eugênio, e o Akil de novo. Eles fizeram uma pergunta parecida, e aí eu condensei e fiz uma só. Essa dificuldade nível aumentou. Pelo Campeonato Brasileiro de 1900... A pergunta 4, tá? Pergunta 4. Pelo Campeonato Brasileiro de 1985, São Paulo e Palmeiras protagonizaram uma das partidas mais emocionantes envolvendo as duas equipes, o famoso jogo do gol do Pita, que terminou 4-4. Quais foram os autores dos gols dessa partida? Depois do Alemanha e França 3-3, você vai fazer lembrar dos... Bom, vamos tentar. Vamos lá. Tem que... O gol do Pita, que ele driblou o time do Palmeiras inteiro, foi 1-0. O último gol, que foi nos acréscimos, e já tinha um monte de palmeirenses indo embora e voltaram correndo do portão principal ali. Foi do Ditinho ou do Diogo. Um dos dois laterais, Ditinho ou Diogo. Um dos dois fez o quarto gol. Eu lembro que quando eu estava 4-3, esse jogo, se não me engano, foi dia 16 de março de 85. 16 de março, acertei? Não sei. Peraí, vou ver aqui. Veio. 16 de março de 85. Ridículo. Você é ridículo. Não vale ponto, mas eu tenho que dar uma zoada. Eu lembro quando eu estava 4-3, o São Paulo perdeu um pênalti. Se eu não me engano, o Careca chutou um pênalti na trave. O Miller fez gol nesse jogo, o Careca fez 1 ou 2, o Pita fez. Então, do São Paulo acho que fica entre Pita, Careca e Miller. O Palmeiras, o Mendonça fez um de fora da área, golaço de fora da área, que matou no peito, a bola foi até pingando. O goleiro era o Tonho do São Paulo, tá vendo? Eu acho que o goleiro era o Tonho. Eu acho que era o Tonho. O Mendonça fez, o Ditinho, eu acho que não foi o Diogo, foi o Ditinho que fez esse quarto gol. Mas enfim, eu vou deixar Ditinho, pode ser que eu erre. O Jorginho Putinati deve ter feito um gol. Acho que o Reinaldo Xavier não fez, não. Mas talvez o Jorginho teve... Carol, vou falar um negócio pra você. Esse era o jogo, vou perguntar quanto foi, em que estádio que foi, até a data, de repente, que campeonato que era. Porra, cara, mas um jogo de 8 gols, cara, você lembrar exatamente todo mundo fez.
Não perguntaram com quanto tempo de jogo também? Não, a pergunta do Akil foi só quem fez o gol de empate Salvador do Palmeiras. E a pergunta do Eugênio foi quem fez os gols. Quais foram os autores dos gols. Aí eu fiz a do Akil. Cara, o gol de empate do Palmeiras foi uma falta de longe, alguém cabeceia pro meio da área e do lado direito, então era o cara que estava na lateral direita, né? E havia um revezamento do Diogo e do... Não, foi o Diogo. Foi o Diogo, não foi o Ditinho, vou mudar a minha resposta. Só falta estava certo e corrigir, mas foi o Diogo que fez o gol. Tá, ó, então assim... Então eu vou tentar condensar. Vai lá, Pita, do São Paulo. Careca e Miller. Com o Careca tendo perdido um pênalti. Mas falta um, né? Pita, Careca, então, mas Miller. Eu não sei se o Miller fez 2 ou o Careca fez 2, eu vou chutar Careca 2. Tá. Do Palmeiras, Mendonça com certeza. Jorginho, ele deve ter feito, porque eu tô tentando. O Mário Sérgio não pode ter feito gol naquele jogo, não, porque seria importante, né? Porque o Mário Sérgio fez um golaço de calcanhar num 6-2, seria um excelente troco, né? Eu acho que o Jorginho fez 2, o Mendonça, e vou votar com risco de errar no Diogo, o gol de empate. Pronto, é isso aí, cara. Pronto, você tem que arriscar. Você tinha acertado o Ditinho. O Ditinho! E aí errou, você trocou pelo Diogo. Tá você bom. tinha que ter ido na sua intuição, que era o Ditinho. E aí você acertaria em cheio a pergunta do Akil. Mas enfim, como eu condensei uma só, Pita faz 1-0 aos 11 minutos. Jorginho empata. Então vamos lá, eu vou os do São Paulo. Vai. Pita, Miller, Careca. E o quarto do São Paulo que você errou é o Oscar. O Oscar fez um gol. De escanteio de cabeça, é verdade. Foi 4-3. E do Palmeiras, Jorginho empatou. Aí depois o São Paulo está ganhando 3-1. O Mendonça faz 2. Dois gols do Mendonça? 2 gols do Mendonça. 17. Eu lembro de um de fora da área, foi um golaço, cara. E o Ditinho aos 45. Ditinho, filho da puta. Você acertou 3 de cada lado. Foi bem. Você acertou, não, foi bem. Você não lembrou do Oscar e eu lembrei... O segundo gol do Mendonça. E eu lembrei de uma coisa que não tá nos registros, né? Que foi o pênalti que o Careca chutou no travessão quando estava 4-3. Sim. Era pro São Paulo. São Paulo não era para ter empatado aquele jogo, não era para 5-3 e fechava o caixão. Então eu dei 9. Nota 9 de Carolina Kessi. Foi bem na resposta. Vamos avaliar. Eu acho que... é o risco que eu corri. É que nem a pergunta do goleiro de São Paulo, né? Eu falei o Barbiroto, mas eu apostei no Abelha. Eu tô apostando errado. Quando eu tô em dúvida... o que veio na cabeça, acho que tá valendo. Vamos lá. Pergunta 5. Pergunta número 5. Essa sacanagem. Essa foi sacanagem. Eu acho que Carlos Renato perguntando a escalação do Guarani, campeão brasileiro de 1978, afinal só foi campeão uma vez. Escalação do time titular que entrou jogando contra o Palmeiras. Vamos lá. Ganhou de 1-0. Vamos tentar. Eu não vou falar o gol, mas é bom. Esse é básico. Foi dia 11 de agosto de 78. Eu não estou com a data aqui, mas... enfim. Vai tentando, vamos lá. Dia dos Pais, devia ser Dia dos Pais, né? Provavelmente Dia dos Pais, de 78. E o brinco de ouro não tinha o tobogã, né? Era só o anel de baixo. Bom, sem enrolar, né? Neneca. Mauro lateral, Mauro Gomes, o Gomes zagueiro. Será que... Não, o Mauro era zagueiro. Ai, cara, o que me pega nesse time são os laterais, porque daí para frente é Zé Carlos, Renato e Zenon, capitão, Careca e Bozó, técnico Carlos Alberto Silva. Vamos aos laterais. Se o Mauro era zagueiro... Aliás, o lateral direito morreu outro dia. Valdir. Putz. Os laterais, cara... Puta, eu não lembro dos laterais.
Ó, Gomes e Mauro a zaga. Ok. Esse Gomes até foi pro Corinthians depois, né, se não me engano. Agora, os laterais, cara, não... Puta, Ó, tá faltando o lateral esquerdo e o lateral direito, né? 2 da defesa. Porque também é o seguinte, é o time que jogou Não, aí é foda, né, cara? Não, é o time mas que jogou. O time titular era esse, do meio pra frente, Zé Carlos, Renato, Sim. Zenon, É. capitão. Só que tem um jogador que você citou que é titular, que é o Zenon, que não jogou. Não jogou aquele jogo? Não jogou também não jogou de vergonha, né? Porque no primeiro jogo o Arnaldo César Coelho expulsa o Leão porque deu um cutuquinho no Careca. Menininho de 18 anos naquela. Mas tem que expulsar, o jogador tem que ser. Tá certo, eu estava certo. Você tá equivocado. Morumbi lotado, cara. Olha, cara. Ó, faltaram dois zagueiros. Dois zagueiros, assim, são os laterais, cara. Porque o Mauro, se eu não me engano, esse Mauro era zagueiro. Gomes e Mauro é certeza, cara. E esses dois que estão faltando eu não conheço, não lembrava deles. Não, então, esse não é Valdir, não é Almeida, porque já teve uns caras laterais, Valdir e Almeida. Esse Almeida acho que é de 82, naquele outro bom time do Guarani de 82, que o Lúcio era ponta direita. Cara, os laterais eu não lembro. Vamos lá. Neneca, certo? Mauro é lateral? Eu tô indo pela ordem que eu peguei na ficha técnica. Mauro era lateral, Mauro, Gomes, Edson e Miranda. Eu não lembrava. Esse não era o Edson Cegonha, não, né? Que era do São Paulo, não. E Miranda? Miranda, Edson e Miranda. Eu podia ter lembrado desse Miranda, cara. Eu lembro Zé do Carlos, do Miranda. É do Miranda? Eu não lembrava do Miranda. Zé Carlos. E aí esse tal de Manguinha, que acho que é no lugar do Zenon. Esse Manguinha estava no lugar do Zenon, ele vinha da base, junto com o Careca. Esse Manguinha depois foi campeão pela Inter de Limeira, em 86. Caramba. 8 anos depois. Mas o titular é o Zenon. É o Zenon, óbvio. Renato, que é o pé murcho, né? Capitão, Careca e Bozó. Esse ataque... técnico, Carlos Alberto Silva. Eu não lembrava do Edson e do Miranda, cara. E o técnico, cara... Vacilo mesmo. Então eu dei 9. Nota 9 de Carolina Kessi. Esse Mauro, que eu lembrei, mas eu imaginava que ele fosse zagueiro, porque eu não lembrava do Edson. Se eu não me engano, esse cara morreu não faz muito tempo, não. Mas foi bem, né? 1-0, foi bem. Gol do... Careca.